Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Dean Delmo, estou contando um pouco da minha experiência e como se planejar para fazer o mestrado em Portugal grátis. Então, em vídeos anteriores eu comentei de qual era a proposta, como que é feito. Lógico que nós estudamos no Brasil, isso tem um custo, e em Portugal, indo para fora da Europa, você aprende outros idiomas e demonstrei que sai grátis realmente a proposta. Mas o queridinho de todos é poder trabalhar. E além de estudar, poder ter uma vida melhor. Porque você compartilha casa, você não come em restaurantes, você não faz outras coisas. Porém, se você trabalhar, sim, consegue, além de ser grátis, ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa, você como estudante pode trabalhar em Portugal? Não, tá? Não pode. Porém, pode. O que acontece? No seu cartão de residência diz que num dia atrás vem dizendo, né, que para trabalhar com solicitação ao SAPA, tá? A manifestação de interesse. Então você segue os processos que eu já descrevi, da entrada na universidade e tudo mais, e que para você conseguir todos os trâmites e estar legalmente em Portugal. Lógico, você consegue ir como turista, consegue um contrato de trabalho também, tá? Mas até lá você tem que fazer também esse processo de manifestação de interesse, mas você não está legal em Portugal, tá? E esse processo de manifestação de interesse demora um ano, às vezes até mais. Então, também não conta como tempo na Europa. Por quê? Para você pegar a cidadania portuguesa, tem que ter 5 anos. Você já estando legalmente como estudante, independente do processo, você consegue todos os documentos e consegue também a sua cidadania, tá? Como trabalhar, né? Trabalhar é como no Brasil. Buscando em sites, eu posso recomendar e informação, deixando currículo, tendo contato, sabendo fazer, né? E você precisa de abrir uma conta bancária. As pessoas que agilizam o NIF para você conseguir também conseguem agilizar uma conta bancária para você, tá? Mas alguém tem que te indicar. Sem isso não tem como você chegar lá. Tem gente até que tem como, mas tem um saldo muito gordo, né? E consegue, tem trâmites. Mas a forma de você entrar, você deposita 100 euros e nessa conta bancária e eles vão abrir essa conta bancária com uma certa indicação de quem está te dizendo assim, essa pessoa é confiável, né? Em Portugal tem muito disso, tá? Até para você alugar um piso, aqui falando piso, mas um apartamento, você precisa de financiador, tá? Precisa de alguém que seja confiável. Interessante, vindo como estudante, você consegue várias outras. Se torna mais confiável, digamos assim, tá? Uma coisa interessante para você trabalhar é a carta de condução. É você pegar sua carta de motorista, porque aí você consegue ser repartidor aqui na Espanha, entregador, tá? Você consegue trabalhar com Uber, tá? Com Uber Eats, que aqui, não sei como está no Brasil agora, mas acho que já tem, que é o Uber só para entrega de comida, tá? E você consegue trabalhar com várias outras coisas com o seu veículo. Então, você trazendo a sua carta de condução, você consegue validar essa carta aqui em Portugal e você consegue poder dirigir em toda a Europa. Interessante, aqui são 10 anos, tá? Não é igual no Brasil que são 5. Então, você consegue ter até para 15 anos. A minha veio com 10 anos. Manifestação de interesse. Então, é feito pelo sistema SAPA, que é um sistema que, junto ao CEF, que é o órgão que organiza a questão dos imigrantes, não só brasileiros, como angolanos, como italianos, todos, tá? O CEF organiza isso e você consegue dar a manifestação de interesse. O que é manifestação de interesse? Você dizer o seguinte, eu estou interessado em trabalhar em Portugal. Eu quero trabalhar legalmente. Aí que são elas. Por quê? Por quê? Porque para você fazer a manifestação de interesse, você tem que ter um contrato de trabalho. Mas para você ter um contrato de trabalho, as pessoas querem que você esteja legal. Aí complica bem a história, tá?
Então, assim, como eu já disse, quando você vem com uma titulação no meu caso, no caso que eu estou especificando que é mestrado, vem com termos de acordo, as coisas se tornam mais simples, tá? Mas tudo é possível. Você tem que ter um contrato de trabalho para apresentar no dia da manifestação online, tá? E depois eles vão te marcar, vão marcar uma outra entrevista presencial e você tem que estar com o contrato de trabalho, que pode ser de outra empresa, tá? Então, assim, eu sou médico, sei lá o que eu sou. Chegando aqui, você é uma coisa muito mais aquém, tá? Não lembre que todo mundo aqui tem mestrado, todo mundo aqui tem doutorado e o nível, e tem muitos imigrantes, então o nível de trabalho não qualificado tem muita gente, e o nível de trabalho qualificado tem muito mais gente. E eles priorizam a nacionalidade deles, tá? Priorizam quem é europeu, que tem experiência aqui na Europa. Faz sentido, né? Mas você consegue um contrato de trabalho, tá? O que acontece? No dia que a pessoa for abrir para você o NIF, a pessoa pode abrir o recibo verde também para você, que é a autonomia. Por quê? Você não pode trabalhar no negro, como fala aqui na Espanha. Você tem que trabalhar regrado, tem que trabalhar corretamente, pagando seus impostos. E como que você faz isso? Se você não tem um contrato de trabalho, uma outra maneira é com recibo verde. Se eu não estiver equivocado, você tem que comprovar que está faturando 750 euros mensais com recibo verde. Por exemplo, fazendo pintura na casa de alguém, que as pessoas fazem isso, pintam, tomam conta de criança, que aqui na Espanha chama de canguru, e por aí vai. E você emite esse recibo verde para essa pessoa, você paga os impostos também. Isso é muito importante, não esqueça disso, que o valor que você vai declarar, o valor que você vai ganhar com o recibo verde, não é o dinheiro que você vai ganhar. E muitas vezes, nem paga. Tem que ponderar isso muito bem feito. O planejamento tem que ser muito bem feito. Então, você consegue emitir o recibo verde online pelo portal das finanças e lá também você vai ver toda a questão do IVA que você vai ter que pagar. O que é o IVA? É um imposto. Vamos supor, se você depende da autonomia que você tiver, o tipo de autonomia, de atividade social que você está no Portugal e autonomia na Espanha, você vai pagar. No Brasil era o RPA, antigo RPA, né? Agora nós temos a microempresas, as coisas que mudaram, né? O simples. Mas aqui é obrigatório pagar. Não tem como você abrir uma quitanda na porta da sua casa e vender, tá? Você vai se levar em multas. E as multas são enormes, tá? Se você não pagar o IVA, por exemplo, você vai pagar uma multa em cima disso, juros, é terrível. Então você tem que estar sempre muito organizado, porque as consequências são muito grandes, tá? A partir do momento que você tem um contrato social, você já tem um NIS, que é a nossa segurança social, tá? Então você também já paga o imposto de renda, se paga imposto de renda, tá? E observação, imigrante que não tem residência, por isso que é importante também, a residência paga mais, tá? Então, assim, mas tem vários programas, várias coisas para nos ajudar. Tem o programa de escolhas, que está aí o site, tem o programa de apoio de sessão profissional, tem o programa de mentores para imigrantes, quem quer investir, quem tem um projeto. Vamos supor que você trabalhe como acontece. Tem gente que vende chup-chup, sacolé, né? Geladinho, tem vários nomes no Brasil. Que vende saquinho de geladinho, sorvetinho, né? A pessoa abre uma empresa aqui e vende, sabe? Vende muito para brasileiro comida, tá? Porque as comidas aqui são muito diferentes. Em Espanha a comida é maravilhosa, em Portugal também eu gosto muito, mas tem brasileiro que não se adapta, tá? Eu gosto de comer. Mas vende muito para brasileiro, feijoada, sabe? Fazer acarajé, esse tipo de coisa, vende muito. Então você pode abrir uma microempresa fazendo recibo verde ou como microempresário. Tem o IME aqui também, que você abre a empresa na hora, tu tem que ver a questão do contador, que se chama contabilista, tá? Essas coisas, tá? Que tem que ser visto. Então, tá aqui a tela do lado esquerdo do SAPA, o que vem dizendo, os artigos e tudo mais, e no lado direito vem a manifestação de interesse. Você tem que fazer isso para poder trabalhar legalmente em Portugal. Vindo como estudante ou sem ser como estudante. Isso é feito, tá? A diferença eu já disse
de um e do outro, tá? Aqui tem um recibo verde, tá? Esse é o modelo de recibo verde, tá? E do lado direito a carteira de condução portuguesa, tá? Que, renovada já. É interessante você ver essas letras na carteira portuguesa que tem do lado, que é o tipo de veículo que você pode pilotar, digamos assim, conduzir, né? O meu só saiu esses dois, B1 e B, tá? Tem gente que sai o BE também, que é importante, que é para dirigir carretinhas, tá? Se você não pedir isso, como outras coisas, na hora, eles colocam o mínimo. Como eu já disse, eu vi isso em consultoria, ninguém tinha feito um tutorial como esse, e eu tava perdido, aprendi tudo no tapa, na bolacha. Então, aqui o importante aqui é o IVA e o IRS, então valor base, a quantidade de IVA que você paga, 23%, dependendo do tipo de atividade que você tiver, pode pagar 21, pode pagar 28, tá? E o IRS, o primeiro, se você tiver no primeiro ano, é gratuito o IRS, tá? Você não paga IRS. Após o primeiro ano de recibo verde, você vai pagar mais coisa. Também para lembrar, o recibo verde paga a tua atividade social 20 euros por mês, tá? Se você contribua ou não contribua. E você tem que fazer declaração semestral, tá? Ou anual. Dependendo do tipo de coisa, por exemplo, se tu compra coisa da AliExpress e vende aqui, você vai pagar importação, aí é outro valor. Então tudo isso aí tem que ver com a contabilista, tem que analisar bem, não é só chegar e fazer, e vai dar e acontecer, que depois vem as multas. E vou te dizer, eu cheguei em Portugal e vi um panfletinho assim, te ajudamos com a tua volta para o país, retorne, pague suas dívidas, escravidão sexual, e por aí vai, tá? Vítima de violência, pessoas naqueles órgãos que eu te falei, panfletos anterior, né? Mente desses órgãos que estão aqui, programa escolha, gabinete de apoio, que ajudavam as pessoas que estavam muito mal. Então, assim, tu tem que planejar para você não ficar muito mal. É uma estrutura que pode dar certo e pode dar errado. Sim, como no Brasil também. A gente pode estar no Brasil e não conseguir emprego, né? Pode ser violência e tudo mais. Uma coisa importante. Violência em Portugal é muito baixa. É uma coisa assim que é excepcional. Essa questão de violência na Europa, eu não posso questionar, não. Você andar sem ficar olhando para trás, nossa, eu sou carioca, não posso. É um alívio, tá? Então, eu consegui um contrato de trabalho sem termo, tá? Porque o que é o termo? Porque eles te contratam para 6 meses e depois você vai embora, te contratam com o termo certo. Esse contrato, um dos contratos que eu tive foi sem termo, tá? Em outras palavras, a pessoa não tem nenhuma pretensão de te mandar embora e tu tem cláusulas que tu vai subir seu salário, tem tudo mais. Então, assim, tem que ser feito, tem que ser analisado. A diferença é que no Brasil nós temos um sindicato muito forte. A nossa carteira de trabalho nos resguarda muito, sabe? Lá não. O cara escrever nesse contrato é o que você vai estar submetendo. Então, esse contrato é muito importante ser lido e bem feito, tá? Depois do contrato, o cara vai te pagar, você está no NIS, já tem outros benefícios. Isso é muito importante. Está na segurança social. Eu recomendo, assim, você fazer um curso, por mais que você tenha algum curso muito bom, mas faz um curso de garçom, de cafeteria, um curso que te permita trabalhar part-time. Porque se você vier para estudar, o estudo é muito, 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 muito pesado, tá? Estudar é muito pesado. E as provas são diferentes, eu tenho uma prova por semestre, não são 2 provas. Depois tu consegue fazer outra prova se você não tiver, mas é uma semana depois, e todas as provas são uma em cima da outra. Então, assim, quando você vem como estudante, você também tem outros benefícios, que você tem, você pede, qual o nome? Esqueci, mas você pede algumas coisas que você pode, no tempo que você está fazendo, no período de provas, eles sabem que são difíceis, você pode se ausentar da empresa para estudar, tá? Isso é interessante, tá? Então tudo que está muito bem feito, ok? Mas essa é a ideia. Fique com Deus, obrigado. Qualquer coisa de contato aí, assessoria, propaganda, engenharia. Valeu? Beijo no coração.